Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos reunidos aqui para louvar ao nosso Deus. É um tempo de adoração onde, ainda que distantes, nos reunimos para bendizer o nome do nosso Senhor. E eu quero convidar a todos nesta manhã e a todas para que juntos cantemos agora, iniciando o nosso culto de adoração, um cântico grande ao Senhor. Louvemos a Deus. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nos reunimos diante de Ti para Te louvar, para Te bendizer. Queremos Te agradecer, ó Pai, por mais essa semana que se inicia, por esta manhã que pudemos ter o nosso sono reparador e termos as Tuas misericórdias renovadas nessa manhã, ó Pai. Te louvamos pela Tua grande fidelidade para conosco e também, ó Pai, pela Tua ação em nossas vidas. Queremos Te louvar porque reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o grande Deus, o único digno de louvor e de adoração. É por isso que queremos estar diante da Tua presença para bendizê-lo, para adorá-lo e também, ó Pai, agradecer pelas Tuas bênçãos em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Façamos agora a leitura conjunta do texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Nós faremos a leitura, alguns irmãos farão essa leitura, e nós gostaríamos que você estivesse acompanhando também essa leitura aí no seu lar, junto conosco. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Amém. E é nessa intenção de nós estarmos louvando a Deus, como diz o texto, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
que eu quero convidá-lo para que juntos cantemos o cântico Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Louvemos ao Senhor. E uma vez que nós louvamos ao nosso Deus, temos também a necessidade de confessarmos os nossos pecados e também intercedermos por aqueles que necessitam. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa mesma palavra também diz que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Por isso eu quero convidar você, irmão, irmã, a interceder agora nesse momento pelos enfermos da nossa igreja e também da nossa cidade, por aqueles que estão trabalhando na saúde, cuidando daqueles que estão sofrendo com essa pandemia, por aqueles que estão necessitados, pelos governantes do nosso país, pelos líderes da nossa igreja e também louvarmos a Deus pelos aniversariantes da nossa comunidade que tem completado mais um ano de vida. Também vamos agradecer a Deus pelas mães. Hoje é um dia dedicado a elas. Louvemos a Deus pela vida de cada uma dessas irmãs, das mães da nossa igreja, para que Deus continue abençoando a cada uma delas nesse ministério que é cuidar da família, cuidar dos filhos e estar sendo uma bênção para o seu lar. Então vamos curvar as nossas frontes agora e orarmos ao nosso Deus. Termos um momento de reflexão, onde nós estaremos intercedendo e confessando os nossos pecados. Oremos silenciosamente. Teremos uma oração audível agora pelo presbítero Paulo Salomão. Pai querido, nós queríamos muito encontrar com o Senhor agora, falar com o Senhor, ouvir a sua voz, conversar com Jesus face a face, mas até a alegria de nós nos encontrarmos na igreja, de nos abraçarmos, de nos beijarmos, de compartilharmos a companhia dos nossos irmãos, até isso nos foi tirado. Nós estamos longe um dos outros, mas sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Nós pedimos que o Senhor
use os nossos governantes, não só com a sabedoria que eles receberam do Senhor, mas também com a ousadia, com coragem, que eles pensem no povo, que usem de amor, porque boa parte das nossas preocupações, nossas vidas, depende de decisões que eles tomam. Também queríamos pedir pelos profissionais da nossa igreja de saúde, do mundo todo, porque estão expostos a um vírus altamente contagioso, porque estão colocando suas vidas em risco para cuidar do próximo. Isso também é reflexo do teu amor na vida de cada um deles. Proteja-os, preserve-os, traga-os sempre com saúde para casa, na companhia de sua família. Também oramos pela liderança da nossa igreja, que saiba quando abrir as portas de novo da igreja e convidar todos para se encontrarem outra vez. Que tomem decisões ponderadas, com fé e com cautela. Também queria orar pelos enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa, aqueles que estão sem esperança e suas famílias desesperadas. Cuida deles também, não só daqueles que estão enfermos fisicamente, mas aqueles que estão ansiosos, desanimados, preocupados com o emprego, preocupados com o salário, preocupados com o que comer em casa. Dá paz a todos nós, dá-nos tranquilidade, dá-nos do seu amor. Nós sabemos que o Senhor nos ama, mas dá-nos a alegria de perceber o Senhor agindo na nossa vida e ao nosso entorno. Por Jesus Cristo oramos. Amém. Adoramos ao nosso Deus, intercedemos e confessamos os nossos pecados. Agora adoremos ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele representa em nossas vidas. O Salmo 147, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem um cântico de louvor. E é nessa intenção, amados e amadas, de nós estarmos louvando ao nosso Deus, como o Salmo nos fala, é que nós cantaremos cânticos de louvor ao nosso Deus. Enquanto estivermos cantando, simbolicamente, nós faremos a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Eu quero convidar você a estar contribuindo, a fazer a entrega do seu dízimo e a sua oferta na conta que está sendo projetada agora no nosso visor. Contamos com a sua colaboração nesse sentido. Enquanto cantamos, louve a Deus e faça a entrega dos seus dízimos e suas ofertas.
51 vai contar uma história muito interessante, que é o momento em que Davi, ele se dá conta do seu pecado e faz uma oração linda para Deus. Uma oração que é possível ver o coração dele contrito, quebrantado diante de Deus. E fala para Deus assim: Deus, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração inabalável. E essa música que nós vamos cantar agora fala dessa oração. Fala assim que para a gente orando, né, a Deus, para a gente ser um homem segundo o coração de Deus. Essa história de Davi é uma história muito linda e me deixa muito contente. Me deixa contente porque Davi, mesmo tão falho, mesmo tão pecador, ele consegue sentir a presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus mostrando para ele que ele precisa se arrepender diante de Deus. Então cante esse louvor agora em forma de oração, que seu coração neste momento esteja quebrantado diante do Senhor. Possamos, ó Deus, ter um coração segundo o coração do Senhor. Que isso seja verdade em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, ser aquilo que o Senhor deseja para nós. Obrigado, ó Deus, por esses louvores. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. E nós podemos sentir o Espírito Santo do Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, faz com que nós reconheçamos, ó Deus, os nossos pecados e que nós confessamos ao Senhor. E neste momento venho clamar ao Senhor, Deus, que prepare o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Fale, ó Deus, aos nossos corações. Que essa palavra, ó Deus, seja uma palavra de esperança para nós. No nome de Jesus, ó Deus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Para a nossa meditação nesta manhã, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 20, dos versículos 7 a 13. Como temos feito todos os domingos, nós não leremos o texto, nós gostaríamos que você o lesse para que você pudesse entender a mensagem que nós estamos transmitindo nesta manhã. E o tema que gostaríamos de dizer é como vencer o desânimo. A palavra desânimo, ela quer dizer sem alma. É quando uma pessoa praticamente está sem sentido de viver. Na sociedade em que nós vivemos, que praticamente somos mais de 7 bilhões de pessoas, todos nós seres humanos passamos por circunstâncias difíceis
E muitas vezes, diante dessas circunstâncias, nós desanimamos. Ninguém pode dizer jamais que nunca adoeceu. Ninguém pode dizer que jamais se entristeceu. Ninguém pode dizer jamais que esteve desanimado diante de circunstâncias, problemas ou dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades, tanto no aspecto econômico, quanto no aspecto da saúde, como no aspecto de relacionamentos. Todos nós, muitas vezes, dependendo da circunstância, ficamos desanimados. Também na área espiritual, passamos por circunstâncias que são difíceis, que muitas vezes nos desanimam. Talvez muitos de nós, nesse momento de pandemia, onde estamos separados uns dos outros, nos sentimos desanimados porque não podemos estar juntos, não podemos compartilhar de abraços, de beijos, de uma comunhão plena. Mas precisamos entender que o desânimo não pode fazer parte ou tomar conta das nossas vidas. Quando nós afirmamos que toda pessoa, ela tem condições de vencer o desânimo. E é isso que esse texto de Jeremias vai nos mostrar. Alguns segredos para nós vencermos os desânimos quando eles chegam à nossa vida. E a primeira coisa que nós observamos se encontra no versículo 10. O segredo que Jeremias nos dá diante das circunstâncias para nós vencermos o desânimo é que toda pessoa, ela pode vencer o desânimo, não escutando o que os outros dizem negativamente. Nós podemos observar que o termo murmuração do grego quer dizer manifestar uma queixa ou um desgosto por alguma coisa. Jeremias vai dizer, porque eu ouvi a murmuração de muitos. Essa expressão de Jeremias reflete a razão, o motivo que o levou a um estado de desânimo profundo. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que não deram ouvidos aos que os outros falavam de uma forma negativa. Podemos lembrar, por exemplo, de Davi, quando foi lutar contra Golias. As pessoas diziam, não vá, ele é muito grande, você é muito pequeno, você não vai conseguir vencê-lo. Podemos lembrar também do cego Bartimeu, que gritava altamente para que Jesus o ouvisse, enquanto a multidão o mandava ficar calado. Podemos lembrar também de Ana, quando não podia engravidar, e ela orava e não ouvia o que os outros diziam a respeito da sua situação. Nós precisamos entender que para nós vencermos o desânimo, nós não podemos dar ouvidos a essas palavras negativas que muitas vezes sobrevêm sobre nós. Tanto você e eu devemos aprender desta expressão do profeta, que nos ajuda a não dar ouvidos ao que os outros falam negativamente a nós. A primeira forma de nós vencermos os nossos desânimos da vida é aquilo que ele próprio, Jeremias, vai dizer em Lamentações, quando ele diz, olha, eu quero trazer à minha memória somente aquilo que pode me dar esperança. Esse é o primeiro segredo que Jeremias nos ensina no versículo 10, de nós não darmos ouvidos às pessoas que falam negativamente. O segundo segredo que ele nos mostra é que toda pessoa pode vencer o desânimo não esquecendo daquele que o chamou. Versículo 9. Aqui o texto chamar, ou a palavra chamar do grego, quer dizer aquele que é escolhido, aquele que é tirado de um grupo para uma determinada função. Jeremias, no versículo 9, vai dizer, quando eu pensei, não me lembrarei de Deus e jamais falarei no seu nome. É uma forma de Jeremias mostrar a sua situação. Mas ele diz também de que é uma magnífica expressão da luta em que ele debatia na alma dele. Por um lado, o desejo de abandonar o ministério que só lhe produzia sofrimento. Mas por outro lado, também a impossibilidade de resistir a uma compulsão interior muito mais forte que ele. Lembremos das palavras de Paulo, quando ele diz aos coríntios, pois se anuncia o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Nós vemos também essas palavras na vida de Moisés, na vida de Elias e de tantos outros homens de Deus.
Nós nunca devemos nos esquecer de quem nos chamou. Nós não podemos deixar em momento nenhum de lembrar de quem teve misericórdia de nós quando nós ainda não éramos nada e ninguém. Para nós vencermos o desânimo, nós precisamos lembrar sempre de quem é aquele que nos chamou. Ou quem é aquele que nos sustenta a cada instante, a cada momento. E por último, para nós vencermos também o desânimo, Jeremias vai dizer que nós precisamos reconhecer que Deus sempre nos dará a vitória. Veja o que diz no versículo 11, ele vai falar a respeito disso. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. A palavra vitória no texto que nós encontramos, o Senhor está conosco, é um poderoso guerreiro. Quer dizer, um triunfo que se consegue contra o oponente em uma disputa. É Deus quem nos dá a vitória. Nós precisamos entender e reconhecer nos momentos de desânimo que é Deus quem nos dá a vitória. Ainda que perseguições nos venham, ainda que lutas, que dificuldades, nós precisamos entender nas palavras de Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que seguem, que andam segundo o seu propósito. Na Bíblia, exemplos de pessoas que conquistaram a vitória colocando toda a sua confiança em Deus. Lembremos de Moisés diante do faraó, lembramos de Elias diante de Acabe e de Jezabel, lembremos de Davi diante de Golias, de Samuel diante de todos aqueles que eram contra Deus e que viviam uma vida dissoluta, de Saul. Lembremos de Paulo, que enfrentou todas as circunstâncias que poderiam ser adversas a ele, mas todos confiaram, reconhecendo que Deus sempre estava à frente e que lhe dariam a vitória. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para o pleno soberana vontade de Deus, ganhando o prêmio que Deus lhe daria. Nós precisamos entender que da mesma maneira, tanto eu como você devemos colocar toda a nossa confiança, não nos nossos próprios poderes, não nas nossas próprias forças, mas devemos colocar toda a nossa confiança na obra poderosa de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz, ele obteve por nós uma vitória total, a vitória sobre a morte. Concluindo nesta manhã, amados, esse sermão tem muito a enfatizar que toda pessoa pode superar o desânimo. E como isso pode ser feito? Seguindo os exemplos que Jeremias nos dá, os segredos que Jeremias nos mostra nesse texto. Não dando atenção àqueles que falam demasiadamente, negativamente. Não se esquecendo de quem nos chamou. E reconhecendo que aquele que nos chamou sempre nos dará a vitória sobre qualquer problema. Portanto, creio que nós devemos superar o desânimo como os grandes homens de Deus que também desanimaram. O desânimo faz parte da nossa caminhada, mas que acima de tudo, esses homens confiaram em Deus, receberam novas forças e assim seguiram adiante, servindo a Deus. Querido irmão, querida irmã, este é o momento de nós sairmos desse estado no qual cada um de nós nos encontramos, talvez desanimados. Somente creia, confie em Deus e Ele com certeza nos dará a vitória. Não fique desanimado, não fique sem alma. Creia em Deus, no seu poder, na sua graça permanente, no seu viver e na sua vida. Que Deus o abençoe. E assim, irmãos e irmãs, mais uma vez, louvamos ao nosso Deus. Queremos dizer que foi uma alegria poder compartilhar desse momento com todos vocês. E encerrando o nosso culto, eu quero impetrar a bênção, dizendo que a graça do nosso bom Deus está na vida de todos. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso bom Deus, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Fiquem na paz e que Deus os abençoe. Amém. Vem cantar. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, que Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, nele posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, nele posso todas as coisas. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Sou o poder. Irmãos e irmãs, nós, em nome do Conselho, queremos agradecer a participação de todos nas suas contribuições de dízimos e ofertas para a nossa igreja durante esse mês de abril. Pela graça de Deus e pela contribuição de cada um de vocês, nós conseguimos atingir o necessário para cobrirmos todos os nossos compromissos durante o mês de abril. Nós gostaríamos de agradecer e pedir que os irmãos continuem a contribuir, porque temos um novo mês, novas despesas, e assim nós poderemos cumprir com todos os compromissos. Queremos louvar a Deus pela vida de cada uma e cada um de vocês, pela fidelidade na contribuição com a casa do Senhor. Que Deus os abençoe e que nós continuemos firmes nesta caminhada, nesse período de pandemia e de afastamento de um dos outros. Que Deus os abençoe. Depois de louvarmos ao nosso Deus, agora eu quero convidar você a participar do culto infantil, que será dirigido pela nossa irmã Márcia Pessoa Aguiar. Assistam essa programação, junto com as crianças, chame a todas elas para estarem juntos para assistirem esse momento. E depois do culto dominical para as crianças, nós teremos a escola dominical com o nosso irmão presbítero Marcos Ribeiro, falando a respeito dos evangelhos e do Novo Testamento. Que Deus os abençoe e que em mais esse domingo estejamos louvando a Deus, não somente agora, mas durante
toda a nossa semana. Fiquem na paz e que Deus os abençoe.